Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode sentar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Sinto-me bastante também honrado de estar aqui para participar deste culto de missões e estar revendo aqui também gente do nosso coração, né? E alguns dos filhos, e também Nora e a netaiada, que são muitos, né? Ainda está faltando mais aí, né? E o objetivo também de ter vindo aqui hoje, eu até estava falando que se eu trabalhar de missões, eu ficaria tranquilo. Eu vim só para apresentar o Tony Neto, certo? Porque Júnior estava muito desejoso, 10 anos lutando. Não é fácil, né? Fez voto, fez campanha, mas Deus deu vitória. E o desejo dele era ter um Antônio Neto, um Tonzinho Neto, e o cabo chegou. Parece comigo, não parece? Se alguém já viu aí? Depois você olha, vê se não parece comigo. Se parecer com ele é feio, mas parece comigo, certo? Mas graças a Deus, nós louvamos mais uma vez por estar aqui. E aí, revendo mais uma vez também nosso amigo Pio. Vamos chamar de Pio, que é Pio mesmo, né? E Deus, eu já falei para Pio que o melhor lugar para se morar hoje é Itororó, certo? Lá não tem tanto frio como aqui e também não tem tanto calor. Então pronto, vai morar lá perto da gente. Lá tem uma carne de sol muito gostosa. Mas foi também me facultar a oportunidade de trazer uma palavra. E eu então vou ler aqui para a nossa meditação algo que me chamou muito a atenção, uma mensagem que é sempre lida, que está expresso lá no Evangelho de Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo de número 25. Todos bem conhecem essa passagem. Para expressar um pouco do tema, eu vou ler apenas o versículo de número 8, do capítulo 25. O versículo de número 8. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Coloquei um tema aqui para essa mensagem do versículo 8. A salvação é pessoal, não se repassa. Você pode movimentar um pouco a circulação sanguínea do seu corpo, virando para a direita e para a esquerda, dizendo: cuidado, a salvação não se repassa. Não se repassa. A salvação não se repassa. Ela é pessoal. Aleluia. Esta parábola ela é muito instrutiva, exortativa e traz um despertamento muito grande. E hoje ela está mais atual do que nunca. Ela está mais viva. Essa mensagem das 10 virgens é uma continuação que o Senhor Jesus estava ensinando, trazendo um alerta, uma advertência de vigilância e preparo. Vigilância e preparo. E esse versículo 8, esse destaque aqui, justamente aí, onde a parábola nos ensina, nos faz referência de um casamento, todo o contexto do livro, que tinha um costume judaico, onde no mínimo devia se convidar 10 damas, virgem, simbolizando ali pureza, para que pudessem participar daquele evento. E elas eram orientadas para que tivessem o necessário para que quando o noivo chegasse,
elas pudessem ir ao encontro dele. Elas não estavam despreparadas por falta de orientação. Já era uma cultura aplicada pelos judeus. Todos sabiam o sistema, todos conheciam as qualidades necessárias e o material necessário. Todos sabiam o que era necessário para esse momento. Mas uma coisa interessante é que não se falava, o noivo não dizia o horário que podia voltar. E que elas deveriam estar preparadas, mas não se sabia o horário. E a Bíblia diz que elas, então, recebendo esse convite, foram para o local para receber a vinda do noivo, para estar com ele. E a Bíblia diz que das 10, existiam 2 grupos. 5 delas eram prudentes e 5 eram nércias. Interessante que a Bíblia não diz que elas se tornaram nércias, nem as outras se tornaram prudentes, elas já eram. E eu achei um ponto curioso aqui, que muitas vezes as pessoas chegam na igreja para ter uma nova vida, para ter uma nova atitude, e passa a ser orientado quais os procedimentos necessários para o dia do arrebatamento. Muitos chegam nércios e continuam nércios. Mas também tem aqueles que quando chegam, entendem que aqui é lugar de quem é prudente, de quem é vigilante, de quem deve estar preparado, e ficam todo momento da sua vida atento para este momento. Aleluia! E aqui nós entendemos, elas tinham as mesmas qualidades, eram virgens, simbolizando ali pureza. Elas sabiam que tinham que ter os objetos necessários, que era candeia, azeite e fogo, e que precisavam, até um ponto que todas chegaram até a dormir, não vigiaram atentamente. Precisou de um grito, porque se não tivesse o grito, a coisa poderia ficar feia. Mas Deus é tão bom, aleluia, que já podemos fazer uma aplicação aqui. Ele está a todo momento alertando as nossas vidas, para que ninguém fique pego de surpresa. Houve um grito, e elas que estavam demonstrando acomodação, cansaço, talvez vai demorar, talvez vai ter alguma coisa que vai nos despertar, e elas ficaram ali dormindo. E diz que de repente, e interessante aqui, que onde eu quero entrar já na mensagem, o noivo decidiu chegar à meia-noite. Uma decisão dele. Por quê? À meia-noite. Ele podia ter vindo em outro horário, mesmo até gritando, mas decidiu vir à meia-noite. Por que à meia-noite? E nós entendemos que à meia-noite tem muitas referências na Bíblia sobre esse fato aqui interessante. Meia-noite significa divisão. A meia-noite significa divisão da vida para a morte. À meia-noite, a Bíblia diz um texto em que Deus ordena a Gideão a tomar uma atitude
sair para a batalha. E ele dá um princípio da vigília média. Lá no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 19. Ele dá um princípio da vigília média. Aí, qual é o princípio da vigília média? Das 22 às 2. 22 às 2 da madrugada. E o meio, o princípio do meio é justamente 0 hora, meia-noite. Mas nós vamos encontrar também alguns acontecimentos que surgiram à meia-noite. Não só foi o grito, mas o significado é muito grande. E isso me chamou a atenção. À meia-noite, Sansão saiu furioso para arrancar os portões de Gaza. À meia-noite, também um salmista saiu para adorar e louvar a Deus. À meia-noite, muitas pessoas saem para tomarem atitudes, para fazerem algo, porque sabe que o horário é um horário onde que muita gente de bem não está mais na rua. Onde se começa um período em que pessoas mal intencionadas chegam. Os rabinos têm umas histórias que parecem assombrosas. Eles falam de um tipo de animal de asas, como largato, que sai à meia-noite para espantar e devorar as pessoas. Eu acho que de gente aqui vai ter medo agora de sair de meia-noite de casa com medo desse largato. Há também algumas interpretações aí, dizem que à meia-noite lançam-se flechas para atingir gente desprotegida, segundo a mitologia de alguns ensinando. À meia-noite, flechas são atiradas e pegam gente despercebida. Eu me lembro uma vez de um certo rapaz, não aqui, mas em outro estado de Natal, lá em Recife, em que 2 jovens estavam aí perambulando na rua, e um olha para o outro e diz: vamos embora, fulano. Por quê? Já é meia-noite. O outro olhou e disse: o que é que tem? Tem assombração. É nada. E de repente apareceu um vulto na frente dele. Ele disse que apareceu aquele vulto. Ele tremeu, ficou pálido, e ele disse: é Jesus? Eu disse: não, Jesus, não pensou que era Jesus. Jesus está assombrando os outros. E ele caiu espantado. E aí olhou para o outro e disse: que hora é essa? Meia-noite. Vamos embora para casa. E foram assombrados. Então a meia-noite me chamou a atenção aqui. Por que a meia-noite? Um casamento à meia-noite, justamente para chamar a atenção da minha vida e da sua vida, dizer que é um momento de decisão, é o momento em que você precisa refletir, onde Deus virá, naquele horário que você pensa que já está tudo tranquilo, tudo em paz. Mas a meia-noite também representa a divisão da vida e da morte. E você precisa decidir, antes que a morte chegue, a sua vida deve ser entregue a Deus. Antes que a morte chegue, antes que flechas sejam lançadas, antes que o largato venha querer te destruir. À meia-noite, aquelas moças estavam ali, e o grito se deu: aí vem o noivo. Elas se despertaram, correram, e agora chegaram para outras e disseram: dá-me do vosso azeite, porque o nosso se acabou. As prudentes olharam e disseram para ela: não podemos dar do nosso azeite, porque se tirarmos do nosso azeite para lhe dar, vai faltar também para nós, e nem eu
e nem você. Todos nós perderemos. Muita gente hoje está brincando com a salvação. Muita gente hoje está brincando com a verdade. Muita gente hoje está brincando de ser crente. Muita gente hoje está achando que ser crente hoje é fantasia, é fama, é status, é brincadeira. Muita gente hoje está segurando, querendo se apoiar na fé de alguém, na oração de alguém, confiando que o pai, a mãe, o irmão, o pastor, a dirigente do círculo de oração, aquele irmão que ora sempre, ele vai dividir a fé dele com você. Ele vai dividir com você a confiança em Deus. Ele vai te ajudar no dia do arrebatamento. E tem muita gente brincando com essas coisas. E estão vindo às igrejas apenas por influência. Oba-oba, por movimento. Vindo na igreja apenas porque outros amigos estão vindo, acompanhando. Pensando que no momento alguma coisa vai acontecer favorável a ele e a ela. Naquele momento, minha amiga vai me ajudar, meu amigo vai me ajudar. Porém é engano. A salvação é pessoal. A salvação é pessoal. Ela não se repassa. Não se repassa a unção. Tem pessoas por aí achando que unção é repassada. Fulano tem unção, passa para mim essa unção. Não. Fulano tem fé, passa, divide comigo essa fé. Não. Fulano tem poder, passa para mim esse poder. Não. Fulano tem certeza da salvação, vai dividir comigo porque ela tem uma certeza muito grande. Não. Não. A decisão é sua. A decisão é minha. A decisão, quem tem que tomar é você. Não fique dependendo da salvação de sua mãe. Não fique dependendo da salvação do seu esposo. Não fique dependendo da salvação de sua esposa. Tenha azeite na sua vida. Esteja preparado, esteja preparada, porque o momento do grito será à meia-noite, o momento de decisão, o momento de dividir. Fica aí quem não está preparado, mas quem está preparado, venha subir ao encontro do noivo. Venha ao encontro do noivo. Aleluia, aleluia. Quando Deus chama Moisés e dá uma ordem para Moisés: Moisés, avisa todas as famílias que o anjo da morte vai passar. E não é coisa de brincadeira não, Moisés. O anjo da morte vai passar em todas as casas do Egito. Em todas as casas do Egito. O Egito simboliza o mundo. Não tem uma que fique de fora. O anjo da morte vai passar, Moisés. E à meia-noite, o anjo da morte vai passar. Toda a casa, o primogênito morrerá. Mas tem uma coisa, Moisés. Para aquela casa que tiver o sinal, que estiver preparada, que estiver de acordo com foi instruída, estiver nos seus umbrais o sangue do Cordeiro, não terá medo do grito da meia-noite, não terá medo do anjo destruidor, não terá medo do gemido dos outros, dos amigos, dos colegas. Não terá medo, porque há segurança naquela casa. Naquela casa há preparo, naquela casa há obediência, naquela casa há decisão. Nós ouvimos aqui, uma palavra introdutória,
se dizer que a missão deve começar na nossa casa. O preparo deve começar na nossa casa. Eu tenho que me preocupar com a salvação do meu vizinho? Tenho. Eu tenho que me preocupar com a salvação dos moradores do meu bairro? Tenho. Tenho que me preocupar com a salvação do meu país? Tenho. E com o mundo inteiro. Mas eu preciso saber se na minha casa tem azeite, se na minha casa tem a marca do sangue, se na minha casa está preparado para o grito da meia-noite. Eu preciso saber se a minha esposa, se os meus filhos, se toda a minha família estão atentos, guardando o azeite, guardando o sangue, tendo esta confiança que pode ser à meia-noite, pode ser 1h da madrugada, pode ser às 9h, pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser a qualquer hora. O grito venha, mas eu estou preparado para o encontro do noivo. Eu não tenho medo da meia-noite. Eu não tenho medo de vir à meia-noite. Não tenho medo do grito. Anjo da morte não me atinge. Diga para você, não me atinge. Aleluia. O anjo da morte não atinge a minha família. Diga. O grito não vai me espantar, porque os meus ouvidos estarão ungidos, aleluia, preparados para aquele dia, em um corpo glorioso, ao toque da trombeta, eu ia ao encontro do Mestre. E por isso eu luto a cada momento, procuro não cochilar, porque tem muitos cochilando aí. Em um corpo vivemos a ceia pela manhã, o texto diz: há muitos que dormem, muitos que estão até mortos, muitos que estão desapercebidos. Não é tempo de brincadeira mais, não é tempo de ser amigo de crente, não é tempo de estar simplesmente apoiando igreja, denominação. Não é tempo de estar indo à igreja cumprir um ritualismo, uma religiosidade, que tem muitos aí entendendo, porque segundo a interpretação bíblica também, virgindade traz referência à religião. E muitos acham que simplesmente por ser virgem ou religioso, está tranquilo. Está tranquilo. Muitos acham que por estar na igreja, está tranquilo. Por ter alguém na família crente, está tranquilo. Por gostar de crente, é bênção. Tudo isso é agradável? É, mas só sobe quem está com azeite. Só sobe quem tem o sangue do Cordeiro. Só sobe quem está vigilante. Só sobe quem está preparado. Só sobe quem está aguardando o toque da trombeta de Deus. E a qualquer momento, meus queridos, a qualquer momento, eu estava dizendo esse dia na igreja que eu não fico preocupado, espantado com o que acontece ou está acontecendo lá em Israel. Estou preocupado com os sinais que estão aí. Tudo são princípios, né? Um certo pastor até postando na mídia, fazendo uma comparação da profecia das estrelas caindo do céu com aquela chuva de mísseis. Não me preocupo não. Minha preocupação maior é comigo, minha família e com o que está acontecendo no meio da igreja. O
descaso de muito, a frieza de muito, a mistura de muito. A mídia tem trazido grandes prejuízos, porque muitos se embebedam com a fama da mídia. Muitos estão preocupados mais com o número de seguidores da mídia. Estão trabalhando e investindo em cima disso aí. E há aquela luta, aquela disputa. E traz essa influência negativa para dentro da igreja. Naquela disputa, as pessoas simplesmente deixando o espiritual de lado e buscando apenas a atração física, a fama, a disputa. Eu digo, isso aí que está me preocupando. Eu hoje falei até de manhã disso. Ele estava lá e disse, olha, eu não me alegro, irmão. Se eu podia fazer isso para mostrar que a igreja está bombando, arruma uns mercenários aí para trazer para o púlpito mentira e engano, dizendo que está jogando ouro, colocando dente, está dando carro, está dando casa, que está tirando isso, daquilo, outro de alguém, mandando você tomar posse das casas dos outros, dos carros dos outros, isso, aquilo, outro. E a igreja fica superlotada. E as pessoas vão atrás disso aí. E dá tudo que tem, dá o seu anel, seu relógio, sua casa, seu salário. Dá tudo isso aí. E simplesmente, na outra semana, cadê eles? Tudo vazio. Em busca de uma esperança fictícia, fraudulenta. Aí eu tenho que fazer outro movimento. Não. Mas eu fico feliz no culto de Santa Ceia, onde a igreja está mais cheia do que no domingo à noite. O povo ouvindo a palavra, glorificando a Deus, exaltando a Deus e dizendo, ora vem, Senhor Jesus, demonstrando que está preparado para subir, demonstrando que está em comunhão com seu irmão, demonstrando que está em comunhão com Deus, demonstrando que tem azeite, crentes falando línguas estranhas, crentes sendo renovados, crentes esperando Jesus para dar um adeus a esse mundo. Isto sim é que é vida. Isto é que é vida. Não me preocupo com imagens. Você está sendo filmado, sorria. Não, se é para chorar, eu choro. Se é para gritar, eu grito. Mas você está diante da câmara, que ela queime, mas eu continuo gritando, dizendo, ora vem, Senhor Jesus. E repudiando o errado. Mas tem tanta gente que está acomodado e despreparado. Eu creio que aqui não tem nércio. Eu creio que aqui tem imprudentes. Eu creio que aqui tem pessoas que realmente têm suas lamparinas acesas. E a ordem de Deus foi desde o Egito, desde Moisés, que as lâmpadas devem continuar acesas. E para continuar acesa, tem que ter azeite. E azeite não somente simboliza aqui o Espírito Santo, mas simboliza amor, simboliza comunhão, simboliza a graça de Deus, simboliza a presença de Deus, simboliza a graça e a misericórdia de Deus. E que nesta noite, não sei como está a sua vida. Sei que tem pessoas aqui que infelizmente ainda não estão gozando dessa oportunidade. Mas Deus está lhe franqueando uma oportunidade para que você venha fazer parte da família de Deus, para que você venha entregar a sua vida a Deus, para que naquele dia você não sinta a falta da sua esposa, do seu esposo, da sua mãe. E eu vou dizer uma coisa para você. Certa vez alguém fez uma ilustração do arrebatamento. E nessa ilustração, não sei se vocês se lembram, é muito antiga, as pessoas passando pela janela. Não sei se os irmãos se lembram. As pessoas
os vultos saindo pelas portas, os vultos saindo por ali, por aqui. Não vai ser assim não. Não vai ser assim não, porque só os que têm azeite é que vão ver e vai desaparecer sem ninguém perceber. Aqui elas ainda ouviram o grito e pediram azeite. Naquele dia, você não terá a oportunidade de dizer: dá-me um pouquinho, me ajude, eu vou pegar esse vulto para subir. Não, naquele dia não vai acontecer isso. É no piscar de olho. Quando você abrir o olho, fechar, em um piscar, vai observar. Alguém não vai estar do seu lado. Alguém não vai estar na cama. Alguém não vai estar na cozinha com você. Alguém não vai estar no seu trabalho. Alguém não vai estar na repartição. Alguém não vai estar no transporte. Eu creio que o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Não sou como muitos outros pregadores de hoje que não estão mais crendo. Esses dias alguém chegou para mim, diga-se de passagem, pregador, e disse: meus queridos, Jesus está voltando. Voltou já para fulano que morreu. Voltou para Beltrano que morreu. Eu disse: não, não é assim não. Ele voltará uma só vez para levar todos. Ele não voltou para fulano, para Beltrano. Beltrano é que foi ao encontro dele. E quando você vê um irmão que morreu, não vai dizer: Jesus já voltou para ele, não. Ele já subiu para estar preparado para se encontrar com o Senhor. Jesus não voltou ainda não. E estão alimentando essa ideia aí que Jesus está voltando para quem está morrendo, para querer negar o arrebatamento. Muitos estão ensinando já isto. Mas quantos de vocês crê que Jesus pode a qualquer momento te arrebatar? Você já pensou? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz: você está esperando arrebatamento? Tem azeite aí? Pergunta: tem azeite aí? Tem azeite aí? Tem marca do sangue aí? Tem marca do sangue aí? Se não tem, ajude essa pessoa aí agora. Ajude ela agora. Para dizer: eu não quero que você fique aqui não, porque você não vai ouvir o grito. Você não vai ouvir o alarme. Você não vai nem saber a hora. Para você vai ser de meia-noite. A divisão vai ficar e eu vou subir. Mas se você quer subir, venha entregar a sua vida a Ele agora. Aonde está uma vida? Levante a mão assim, dizendo: eu quero subir, eu não quero ficar. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Deus? Aonde está? Cadê as pessoas não evangélicas para conhecer? Faça assim com a mão, que ainda não é evangélico. Tem alguém? Todos são cristãos? Não tem nenhum católico, apostólico, romano? Todos são católico, apostólico, cristão? Cadê os católico, apostólico, cristão? Levante a mão aí. É um pouco, outros não são não. Ficou confusa? Abraão, me ajuda aí, Abraão. Depois o irmão vai ensinar vocês o que significa a palavra católico, apostólico, romano ou cristão. Né, irmão Tonho?